Como alguns de vocês sabem, recentemente eu defendi a minha dissertação de mestrado. Concomitantemente, eu já comecei o programa de doutorado, onde atualmente estou cursando as disciplinas. Um dos requisitos do programa de doutorado é que se faça uma contribuição à área de conhecimento, ou seja, que se descubra e se publique algo novo, algo que ninguém no mundo ainda sabe. Mas isso levanta uma pergunta. Ué, já não se sabe tudo o que há para se saber na área de controle? É sobre isso que vamos conversar um pouco depois da vinheta. Eu gostaria de começar agradecendo a todos que nos comentários do último vídeo me desejaram boa sorte. Além disso, para você que está vendo esse vídeo, por favor, curta-o e se inscreva no canal. Vamos falar um pouco sobre as áreas de pesquisa de engenharia de controle. Muitas das pessoas leigas que não têm contato com o mundo acadêmico estranham o trabalho de um pesquisador. Quando eu falo que eu faço pesquisa e tento descobrir e publicar algo novo na minha área, as pessoas não têm noção do que é isso, porque para muitas delas, hoje já se sabe tudo o que há para se saber. Mas nós, da área acadêmica, sabemos que isso não é verdade, que existem muitas coisas para se descobrir. Por exemplo, se nós pegarmos o Content Digest, que é tipo um resumo das publicações do mês em setembro de 2021, na área de controle, nós vamos ver que foram publicados esse mês somente uma série de trabalhos sobre os mais variados temas. Eu gostaria de falar algumas áreas de pesquisa, claro que não é uma lista extensiva, ou seja, não são todas as áreas de pesquisa, mas serve para dar uma ideia dos tipos de problemas que ainda não têm solução, ou que pelo menos ainda há espaço para se achar outras soluções. Uma das áreas de pesquisa que está bastante relevante no momento é a relação dos sistemas de controle com inteligência artificial. Os sistemas de inteligência artificial, de aprendizagem supervisionada, por exemplo, se baseiam em extrair o conhecimento de uma base de dados. Ou seja, nós temos salvo uma série de situações e o sistema computacional consegue derivar daquele conjunto de situações regras abstratas de como proceder. Isso tem uma ampla aplicação em sistemas de controle também. Só que se nós pararmos para pensar, isso não é muito diferente, conceitualmente falando, dos sistemas data-driven, ou seja, baseado em dados. Nos sistemas baseados em dados, a ideia é que nós possamos realizar um conjunto de ensaios com uma planta e, a partir dos dados coletados, desenhar um controlador para ela. Então você já percebe que, conceitualmente falando, essas duas áreas têm muito em comum. Uma das questões que surgem é a parte de garantias, por exemplo, garantias de desempenho. Quando nós projetamos um controlador para um sistema cujo modelo matemático é conhecido, nós conseguimos garantir uma série de propriedades, como estabilidade, ou caso a estabilidade seja local, nós podemos estimar uma região de atração para a origem, ou seja, todas as trajetórias começando nessa região vão convergir para a origem. Nós conseguimos ter algumas garantias de robustez, ou seja, se os parâmetros do modelo variarem dentro de uma certa medida, a performance do sistema ainda será garantida dentro de certas margens. Tudo isso nós podemos estimar de forma precisa quando nós trabalhamos com modelo matemático. Agora, a ideia de sistemas data-driven e de sistemas baseados em inteligência computacional é que nós possamos projetar um sistema de controle sem o modelo matemático da planta. E com isso, todas essas garantias de performance têm que ser trabalhadas também, visto que quando nós projetamos um sistema de controle, nós temos interesse em conhecer as situações em que ele vai funcionar, as situações em que ele não vai funcionar,
e ter uma ideia de quais as performances que nós vamos obter. Uma outra área interessante de pesquisa é com sistemas, por exemplo, sob saturação. É claro que os sistemas físicos reais possuem sempre saturação no atuador. Se você pensar em um motor elétrico, nenhum driver consegue fornecer tensões ilimitadas para este motor, e mesmo que conseguisse, o próprio motor não suportaria tensões muito elevadas. Então é evidente que todos os sistemas físicos reais lidam com diversas não linearidades, como a saturação dos atuadores, a zona morta no sistema e assim por diante. Com isso, várias técnicas para lidar com esses sistemas não lineares são trabalhadas. Algumas delas envolvem o projeto de realimentação estabilizante, outras envolvem a estimativa da região de atração em sistemas em malha fechada. E ainda hoje em dia nós vemos vários trabalhos nessa área. Por exemplo, um trabalho de 2019 que eu utilizei na minha dissertação, ou seja, um trabalho recente, propôs uma forma de estimar a região de atração da origem para sistemas de tempo discreto sujeitos à saturação assimétrica dos atuadores, pois a maioria dos trabalhos na literatura trata da saturação simétrica, ou seja, quando o atuador consegue aplicar uma ação de controle positiva e negativa de módulo igual. Ou seja, um motor, por exemplo, o drive consegue aplicar mais 12 volts e menos 12 volts. Agora, o caso de saturação assimétrica, quando o driver pode aplicar mais 12 positivo e menos 10 negativos, era um caso ainda que faltava ser abordado na literatura. E é um trabalho que propôs uma metodologia e mostrou que existem casos em que essa metodologia é melhor. Uma outra área de pesquisa bastante interessante envolve a amostragem aperiódica de sistemas de tempo discreto. Sempre que nós falamos de sistemas de tempo discreto, nós pensamos em um período de amostragem, ou seja, um intervalo de tempo em que a ação de controle é aplicada e todos os sensores são lidos. Mas quando nós pensamos em um sistema real, como por exemplo um carro autônomo, todos esses sensores têm um certo atraso na sua comunicação, de forma que o intervalo de tempo em que nós temos acesso às informações pode não ser sempre constante, pode não ser sempre igual. E isso gera um certo problema nos sistemas de controle, pois qual que é a variação no período de amostragem que nós podemos ter enquanto garantimos a performance do controlador? Esse é um problema que não é trivial. Além disso, pense o seguinte: se nós temos um período de amostragem constante e todo período de amostragem nós temos que colocar uma ação do atuador no sistema, isso faz com que nós ocupemos muito o barramento de comunicação do sistema. Talvez em certas situações a gente não precisasse atuar repetidamente com tanta frequência no sistema. E isso gera uma área de pesquisa muito interessante. Sistemas em que a atuação do controlador não é dada sempre no mesmo intervalo de tempo. O atuador calcula quando ele precisa atuar e com isso ele reduz a ocupação do barramento. Apesar dessa não ser a minha área direta de pesquisa, eu assisti a alguns trabalhos sobre isso durante o meu mestrado e achei essa aplicação muito interessante. Uma outra área de pesquisa, ou talvez eu deveria dizer uma meta-área, porque é uma coisa um pouco maior, é a pesquisa de sistemas específicos. Quando a gente pensa em sistemas de controle, a gente normalmente pensa em algoritmos amplamente aplicáveis, como PID, LQR, MPC e assim por diante. Mas, na área de controle, muitas vezes o conhecimento do sistema específico é mais importante do que o conhecimento genérico de algoritmos de controle. Por exemplo, se você vai controlar um drone, você precisa ter bastante conhecimento das dinâmicas do drone, de quais variáveis estão relacionadas com quais e assim por diante. Já se você vai controlar um carro autônomo, é um outro sistema que exige um outro conhecimento da dinâmica.
E se nós sairmos completamente dos sistemas mecânicos e pensarmos em uma planta química, então já é uma outra área de conhecimento para entender o comportamento da planta. Nós vemos os robôs, por exemplo, da Boston Dynamics, que são sistemas articulados complexos e com certeza exigem, além dos conhecimentos de algoritmos de controle, uma série de conhecimentos específicos sobre aqueles sistemas. E a área de controle, ela pode seguir para sistemas muito diferentes daqueles que estamos acostumados num ambiente industrial. Por exemplo, no tratamento da diabetes, estuda-se o sistema de controle humano da regulação da insulina para desenvolver sistemas que apliquem a insulina sintética automaticamente e controlem a glicose do paciente. Note que aqui estamos falando de um sistema biológico. Já na área de epidemiologia, nós temos um sistema de controle totalmente diferente, onde a dinâmica de interesse é o espalhamento de uma doença, como seria o caso da situação atual. E as ações de controle que nós podemos tomar são medidas como a aplicação de vacinas, o fechamento de certos lugares e assim por diante. Da mesma forma como nós estudamos a dinâmica de espalhamento de uma doença, pode-se estudar a dinâmica de espalhamento de informações nas redes sociais. E aqui estão algumas áreas da engenharia de controle que envolvem sistemas muito longe das aplicações industriais comumente abordadas. Agora eu quero saber algumas coisas de você que acompanhou esse vídeo até o final. Você acha que seria interessante mensalmente eu fazer uma revisão sobre os artigos que foram publicados na Sociedade de Sistemas de Controle? Se sim, deixa um comentário. Além disso, tem alguma aplicação do seu interesse que você gostaria de discutir aqui no canal? Se sim, também use a caixa de comentários. De resto, deixe um like se você gostou desse vídeo e considere se inscrever no canal porque isso ajuda demais a gente. Um forte abraço e nos vemos na semana que vem.